Olá a todos, esse é o Gastro em Foco, o videocast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre supercrescimento bacteriano, que a partir de agora chamarei pelo termo SIBO, bastante popular entre os gastroenterologistas. E para essa conversa, ninguém melhor do que duas das coautoras do novo Position Paper, que será em breve publicado no Arquivos de Gastroenterologia, sobre esse tema. A professora Maria do Carmo, que é pós-doutora pela Universidade de Harvard, e a doutora Gabriela Ramos, que foi fellow na Mayo Clinic nos Estados Unidos. Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, eu acho que o termo supercrescimento bacteriano ele vem cada vez mais ganhando importância entre os gastroenterologistas, entre os profissionais que lidam com a saúde do aparelho digestivo. E por conta disso, nós decidimos na FBG, né, publicar, confeccionar um documento que pudesse falar a língua do médico brasileiro. E eu gostaria de, primeiramente, assim, ouvir por que houve essa iniciativa, qual a importância de tratar esse tema dentro da gastroenterologia brasileira. Bom, Bruno, né, bom dia a todos. Acredito que o que você comentou é exatamente o nosso principal motivo, a gente vê que o SIBO está crescendo cada vez mais no conhecimento dos médicos e nós padronizarmos especialmente a questão diagnóstica no nosso país é de fundamental importância. O padrão ouro com a cultura do aspirado é uma realidade muito distante, tanto internacionalmente, mas especialmente no nosso país. Então, os testes respiratórios, muita gente fazendo, então acredito que a gente conseguir hoje ter um padrão, uniformizar cada vez mais o diagnóstico, a gente falar a mesma língua, é fundamental para a gente conseguir guiar melhor o tratamento e ter mais sucesso no manejo dos nossos pacientes. Professora Maria do Carmo, você que tem acompanhado essa jornada nos últimos anos, participou de pesquisas, de projetos, onde inicialmente falava-se sobre SIBO e muita gente ainda nem conhecia. Hoje, de fato, um termo bastante popular, os gastroenterologistas estão cada vez mais preocupados em se atualizar. Eu gostaria que você explicasse um pouco assim, o que é SIBO e qual a importância dessa patologia hoje dentro do cenário da gastroenterologia. Bom dia, muito obrigada, Bruno. Na verdade, o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, a importância dele veio junto também com o reconhecimento da importância da microbiota, dessa microbiota hoje tão fundamental à nossa vida, à nossa saúde. Então, ao se constatar nos últimos anos a importância desse mundo do microbioma nosso que nos habita, veio junto também a importância de quando ele está desregulado. E uma dessas formas de desbiose, talvez das mais importantes, é exatamente o SIBO, porque é o supercrescimento ou uma desbiose que ocorre no intestino delgado, que é um órgão de enorme sofisticação em termos de absorção, de secreção de substâncias, de metabolização, é chamado segundo cérebro, não é à toa, com todas as conexões com o primeiro cérebro, o sistema nervoso central. Então, tudo isso determina a importância do supercrescimento, que se associa hoje, pode estar presente em todas as doenças que nós tratamos, defeitos anatômicos no nosso trato digestivo, alterações da motilidade, da movimentação do trato gastrointestinal, medicações que a gente prescreve com muita frequência, no diabetes, porque os pacientes podem ter um movimento diminuído no estômago, a gastroparesia. Então, são tantas as condições que se associam potencialmente aos sintomas e que são secundários a SIBO, que o gastroenterologista hoje tem que ter esse pensamento praticamente na abordagem de quase todos os seus pacientes, pelo menos pensando nesse sentido em relação à possibilidade do supercrescimento ser a causa de muitos sintomas que o paciente nos apresenta todos os dias. Gabriela, quando você, na prática, no dia a dia, você está atendendo o paciente, em que momento assim você tem uma forte suspeita de SIBO? E nesse cenário, qual tem sido a sua preferência em termos de métodos diagnósticos? Perfeito, Bruno, obrigada. Sim,
a ideia principal do SIBO é que são sintomas um pouco mais inespecíficos, mas ao mesmo tempo o dia a dia do gastroenterologista. Então, os pacientes que apresentam distensão abdominal, sintomas de gases, flatulências, aquela sensação de saciedade mais precoce, pode ter alteração de hábito intestinal, não precisa obrigatoriamente ser a diarreia, a constipação também, né? A doutora Maria do Carmo trouxe bem essa importância da microbiota. Então, hoje, o que a gente está vendo cada vez mais é que, dependendo dessa microbiota, a alteração de hábito acaba sendo mais um ou mais outro. Então, todo esse conjunto, apesar de inespecífico, faz com que o SIBO venha na nossa cabeça de uma forma mais imediata. Para a gente pensar em fazer o diagnóstico do SIBO no Brasil, hoje a gente tem à nossa disposição os testes respiratórios com 2 substratos diferentes, a lactulose e a glicose, e a escolha de qual a gente vai utilizar vai ser muito individualizado de paciente para paciente. A gente sabe que o consenso americano traz a glicose, 75 gramas, como realmente o nosso método de escolha, mas a gente sabe que a glicose ela tem uma absorção um pouco mais proximal, então, às vezes, para diagnóstico de SIBO distal, a gente pode deixar um pouco a desejar. Pacientes, a lactulose ela não é absorvida no nosso trato digestivo, então a gente pensando mais em SIBO de ilho, mais distal, acaba podendo ser uma opção. Então, sempre a gente, dependendo do que o paciente traz para nós, a gente pensar em tempo de trânsito, pensar em outros fatores associados, como gastroparesia. Então, o que isso pode levar a gente na escolha de qual vai ser o nosso substrato escolhido e o melhor indicado. Né? O que eu sempre acho que é importante também para ser um teste completo, além do substrato, que é fundamental, é a gente ter uma ideia do preparo desse paciente. Não é qualquer paciente que pode simplesmente chegar e fazer o teste. Então, a gente ter cuidados com medicações que o paciente fez uso, procinéticos, laxativos, preparo de colonoscopia, o próprio antibiótico. Então, a gente ter um cuidado aí 30 dias antes, porque isso pode interferir, além do substrato, em falso positivo, em falso negativo, né? A prática de atividades. O cigarro é algo que, às vezes, os pacientes utilizam e vão fazer o teste, isso pode dar interferência, especialmente na produção do hidrogênio, que é o que atualmente, até este momento desse videocast, é o que nós temos disponível, a mensuração do hidrogênio expirado. Então, isso são todos vários fatores que influenciam na nossa escolha e na nossa orientação, para a gente conseguir ter um resultado mais acurado, mais fidedigno para aquele paciente. Esse é um dos pontos que a gente discute lá no Position Paper, a falta do metano. Na prática clínica, qual a implicação disso? O que é que isso prejudica na sua investigação? É importantíssimo o metano. Nós tivemos a oportunidade, Bruno, já em 2012, fazer um trabalho em Belo Horizonte com os pacientes que nos buscavam no ambulatório de doenças funcionais e fizemos o teste com hidrogênio expirado lá no laboratório do Hospital das Clínicas e nesse momento a gente teve o metano na pesquisa. Ele depois, o aparelho não funcionou mais e não tivemos como recuperá-lo. Mas nesse momento fizemos e eles repetiam, os mesmos pacientes faziam, e a diferença foi em torno de 15%, que é o que a literatura fala. Foi muito interessante. Nós conseguimos fazer em 100 pacientes, o que foi significativo, mostrando a importância do quanto só o hidrogênio poderia dar resultados falsos negativos, a flora metanogênica, que a Gabi citou muito bem. Nas desbioses, a gente tem alguns pacientes com uma microbiota muito mais metanogênica, muito mais produtora do metano. Então, a gente vai ganhar muito com o aparelho que mede os 2 gases. Nos Estados Unidos, ele já tem até para os 3 gases, porque a gente tem basicamente hidrogênio, metano e CO2 como gases principais formados no intestino. Mas você tendo a medição de 2, você vai ter menos chances, você vai melhorar a acurácia, a sensibilidade e a positividade dos testes. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa importantíssima que a Gabi chamou a atenção, são recentes conhecimentos do supercrescimento, que eles já vão tentar, nos próximos anos, identificar o supercrescimento proximal, parece diferente do que acomete mais jejum no ilho, e do distal mais do ilho mesmo, e mostrando que a microbiota parece diferente
dessas 3 regiões proximal, média e distal do delgado, talvez no futuro implicando nos testes, nas interpretações dos testes e no próprio tratamento. Isso a Gabi comentou, eu só estou reforçando que são dados muito recentes da literatura. Já há, inclusive, cápsulas que vão, através de comunicação por wireless, dando a posição no intestino e fazendo a medição dos gases naquele determinado setor. Então, isso, de fato... O que vem no futuro é muito promissor. Mas isso não está ainda no nosso condition paper, né? Quem sabe no futuro. Bom, uma coisa importante é essa medição, aferição dos 2 tipos de gases. Mas há também uma diferença do ponto de vista de manifestação clínica? Sim, tem. Claro, isso são os estudos acabam nos mostrando mais na prática, os pacientes produtores mais de metano acabam tendendo a ter uma alteração um pouco mais de constipação. Então, são pacientes que se apresentam, eles até têm os sintomas mais de bloating, de distensão, de gases, mais constipados, enquanto os pacientes produtores mais de hidrogênio, de sulfídrico, eles acabam tendo um trânsito mais acelerado. Eles acabam se apresentando mais com diarreia. Claro que isso não é, né, é uma regra, mas para toda regra tem exceção, não é obrigatoriamente, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso justamente pela nossa adaptação à realidade. Então, se nós temos dosagem apenas do hidrogênio e um teste vem negativo, mas você tem um paciente com constipação, com esses sintomas, a gente tem que lembrar desses 15%, 20% que a própria literatura brasileira e internacional traz para nós, que pode realmente ter sido um falso negativo por um perfil, uma flora bacteriana ali, uma microbiota, que a gente não consegue identificar especificamente por aquele teste. Interessante é que algumas patologias que são bem assim funcionais, às vezes elas causam esses mesmos sintomas que o SIBO pode causar, porém elas não trazem consequências do ponto de vista orgânico. Já no caso do SIBO, em doenças assim, pacientes que já têm a patologia por um período de tempo maior, às vezes mais grave, sem tratamento, isso acaba repercutindo também na absorção, na capacidade da nossa mucosa intestinal em absorver micronutrientes. Qual é a preocupação que o gastroenterologista deve ter em relação a esse ponto? Que tipos de exame ele deve solicitar para poder, no acompanhamento, né, desse paciente com SIBO? É interessante, é uma pergunta bem interessante, justamente porque apesar da gente achar que pode ser mais inocente, ela pode trazer sim algum nível de desnutrição, especialmente porque a nossa flora, quando a gente tem essa disbiose, ela acaba fazendo uma ruptura da ligação, por exemplo, de fator intrínseco com a B12, para essas próprias bactérias se alimentarem da B12. Então, deficiência de B12 é algo que deve, sim, surgir à nossa mente nesses pacientes. Também essa disbiose faz uma desregulação dos nossos sais biliares, então esses pacientes acabam podendo ter uma dificuldade ali na absorção dos ácidos, dos sais biliares, dos ácidos biliares. Isso promove, quando a nível colônico, uma alteração muito importante de trânsito, podendo levar até a diarreia, a desnutrição, a absorção de gordura. Então, todo esse contexto de desnutrição é importante a gente valorizar, pedir vitaminas lipossolúveis, especialmente também a vitamina B12. Então, todo esse contexto é importante para a gente avaliar o perfil nutricional do nosso paciente. A avaliação de micronutrientes e repor, né? Está bem atento a essa questão. Até porque o paciente que tem SIBO, é difícil você pegar alguém que desenvolveu SIBO assim de forma mais esporádica. Em geral, existem fatores predisponentes, como a professora Maria do Carmo bem citou, e a gente precisa estar vigilante em relação a esse paciente ao longo do tempo, né? E a gente vai falar um pouco sobre tratamento, mas essa questão da recorrência ela está muito ligada a esses fatores predisponentes. No dia a dia, assim, quais são os fatores predisponentes que vocês, né, inicialmente já tentam verificar se está presente naquele caso ou eliminar daquela situação? É claro que vai ser muito individual, né? Porque os fatores são múltiplos. A gente considera que o primeiro fator nosso é a acidez gástrica, uma defesa que a gente tem. Então, se o paciente está usando
medicações que suprimem a acidez, é uma possibilidade da gente pensar. O paciente, por exemplo, que tem uma alteração motora, o diabético, como eu te falei, como nós falamos aqui. Então, eu acho que é uma série de fatores na história clínica muito importantes. Difere um pouco, por exemplo, do funcional, jovens, saudáveis, sem sinais de alarme. O SIBO também vai ser assim, mas quando você tem um fator predisponente, por exemplo, um diabético, um paciente com uma doença neuromuscular grave, como eu já tive, pacientes com diarreia, com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, o contexto do paciente é bem diferente do funcional, embora os sintomas sejam parecidos. Então, eu acho que nesses pacientes a gente não vai pensar muito em funcional imediato, e a gente vai pensar muito em supercrescimento. E nos pacientes funcionais a gente vai pensar também, mas talvez com uma questão mais de quadro clínico mais evidente, assim, eu vejo uma diferenciação relativamente fácil entre eles. Falando um pouco sobre o tratamento. Então, uma vez que o médico suspeitou, ele solicitou um teste respiratório, daqui a pouco o paciente vem com o resultado, deu positivo. E aí vem aquela expectativa de ele tomar alguma medicação, fazer algum tratamento, porque definitivamente os sintomas estão prejudicando muito a qualidade de vida dele. Hoje, se você tem a liberdade de prescrever qualquer medicação para tratar SIBO, qual tem sido assim a sua escolha em termos de opção medicamentosa? É interessante, tratamento é com antibióticos, né? Então, eu falo aqui de forma mais genérica, justamente porque a gente tem que, esse position paper veio para isso, a gente adaptar muito a nossa realidade. Os estudos trazem muito a rifaximina, na dose de 550 miligramas, 3 vezes ao dia, até 14 dias. Então, além de ser um tratamento mais longo, acaba sendo um tratamento muito oneroso para o paciente, é um custo mais alto. Então, claro, se tem a disponibilidade até de fazer esse tratamento, parte financeira pode ser uma viabilidade, é o que a literatura traz, mas adaptando muito a nossa realidade, ciprofloxacino, metronidazol são medicamentos eficazes, então a gente consegue ter um sucesso terapêutico em um grande percentual de pacientes com medicações que têm um custo muito mais acessível e uma disponibilidade muito maior aqui no nosso meio, aqui no Brasil. Eu acho que no position paper tem justamente um tópico chamado de situações especiais, onde a gente comenta exatamente sobre isso, né? Porque a realidade no Brasil ela é muito heterogênea. Então a gente lida, por exemplo, com um hospital de alta complexidade num grande centro urbano, onde você consegue fazer teste respiratório, onde o paciente muitas vezes tem um poder aquisitivo melhor. Porém, a gente tem também aquele cenário onde as pessoas moram em cidades menores, localidades sem um bom acesso ao sistema de saúde. E pensando nisso, essas opções que você fala, não é? O Cipro, o metronidazol, acabam sendo opções bem mais acessíveis e às vezes até oferecidas pelo próprio sistema de saúde, não é? O que facilita em muito o tratamento. Em termos de eficácia, como você falou, são boas opções terapêuticas. Professora Maria do Carmo, um grande ponto também que a gente vê bastante assim as pessoas comentando é sobre o uso de probióticos ou de alguma dieta também específica para esses pacientes. E eu gostaria que você comentasse assim o que é que o position paper traz sobre isso. Em relação aos probióticos, é claro que existe uma expectativa muito grande, visto que a modulação dessa microbiota de outras formas, além do antibiótico, ela é muito bem-vinda. E será. Eu não tenho dúvida que a gente vai evoluir muito. O grande problema é encontrar qual a cepa, qual o probiótico, a quantidade, o tempo de uso. São perguntas ainda que a gente não tem resposta, porque a gente está na fase de conhecimento de tudo isso. Tudo isso é muito novo também para a pesquisa, para a literatura. Então, a gente ainda não tem cepas tão específicas que possam ser recomendadas aqui numa rotina. O position paper também coloca dessa forma. Claro, temos alguns estudos
com alguma cepa, com algum lactobacillus, bifidobactérios, a própria Saccharomyces boulardii. Temos estudos, mas assim não é regra, até porque temos pacientes com micro-organismos diferentes, acabamos de falar aqui, a flora metanogênica vai ser diferente de uma flora mais produtora de hidrogênio, então tudo isso vai dificultando, mas não só no supercrescimento, essa é uma realidade para os probióticos da maioria das condições clínicas que a gente sabe que ele tem o seu lugar, mas ainda temos muito que aprender. Em relação às dietas, é claro que a gente sabe também que a dieta é importante. A dieta é fundamental para que a gente possa modular, para a gente reverter esse supercrescimento. Não é só o antibiótico, é estilo de vida, é uma dieta mais rica em vegetais, em frutas. Isso mas assim, nada muito específico. As dietas que foram tentadas, por exemplo, a dieta mais pobre em FODMAP, baixa, ela não mostrou assim grandes vantagens. É uma dieta muito restritiva que não mostrou muitas vantagens e na prevenção, porque a gente fica muito querendo, assim, o paciente melhora, você dá um antibiótico, ele usa aí por 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, melhora, mas a recidiva, pelas condições, a maioria das vezes a gente não tem como tratar o fator causal, a recidiva ocorre. Então, a expectativa de que uma dieta adequada, um probiótico poderia prevenir ou retardar as recorrências, isso é muito bem-vindo, é estudado hoje por muitos centros de pesquisa, mas a gente não tem uma recomendação assim formal para isso. Bom, eu acho que nós tivemos aqui uma excelente revisão sobre esse tema e, de certo modo, também um convite para que os gastroenterologistas venham a conhecer o position paper, venham ler, de modo que possam se atualizar. E certamente esse foi o objetivo, né? Trazer uma padronização de tratamento baseada em medicina de evidências, bem adaptada ao nosso contexto brasileiro. Então, E não podemos deixar de dizer que o mentor do paper é o nosso querido Bruno, que é o nosso moderador aqui hoje, mas é o principal autor aí do consenso. E eu contei, de fato, assim, com a ajuda preciosa de todos os colegas. Foi um prazer juntar essas experiências, né? Colegas de diferentes localidades do Brasil, cada um colocou ali um pouco da sua pitada de experiência regional. E, de certo modo, é um documento que a gente espera que traga um impacto positivo para a comunidade médica brasileira. Nós tivemos hoje aqui mais um Gastro em Foco, o videocast oficial da FBG. Eu agradeço imensamente a participação da Gabi, da professora Maria do Carmo, e o Position Paper vai estar em breve disponível no Arquivos em Gastroenterologia, e eu espero que vocês gostem. Um abraço a todos e até a próxima edição.